dia para você aí de casa nessa terça-feira linda, né? Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é direito da mulher. Você tem alguma dúvida? Olha, para os homens acompanharem também o programa, viu? Vão estar curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, dá uma olhadinha. Você, mulher, conhece todos os seus direitos se engravidar no trabalho? E em relação ao salário, tem ideia que pode estar ganhando menos só por ser mulher? No programa de hoje, uma especialista vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto. Tem ainda nosso quadro especial de moda e hoje a consultora Tati Medeiros vai falar sobre os acessórios que são tendências. E as principais notícias do dia. O RF com você, é claro, está apenas começando. Apenas começando e você já sabe, né? Pode participar, pode fazer conosco o nosso programa, o RF com você, que é feito, gente, pra você, com interesses públicos, interesses do nosso dia a dia, né? E eu já estou recebendo, claro, opiniões. Olha, de manhãzinha aqui a Mari me mandou um bom dia, o programa está maravilhoso. Ela é de Formosa da Serra Negra, Maranhão. Beijão pra você, viu, Mari? Outro beijão também para o Fábio Medeiros, da Bahia. Curta o seu programa sempre. Bom dia para você. Continue ligadinho até a 1h. Você quer mandar também a sua opinião e a sua selfie do dia? Vou mostrar aqui para todo o Brasil. Nunca esqueça do seu nome e a cidade, ok? Coloca na tela o WhatsApp, produção, 19971024854. Anota na sua agenda para você não esquecer, porque daí você pode mandar também a pergunta para a especialista. Teremos uma advogada aqui ao vivo para falar sobre direito da mulher, principalmente aí durante a gestação, né? Muita mulher fica com medo, infelizmente, de engravidar quando está empregada e de repente ser demitida. Mas será que isso pode? Vamos esclarecer isso aqui, essa dúvida ao vivo para você. De volta ao vivo, 11h38 nessa terça-feira sua linda, né? E já estou aqui com mais opiniões sobre o programa. A Anne de Arco Verde, ela diz: adoro esse programa, amo você, eu amo você também, viu, Anne? Continue com a gente porque hoje o assunto está muito interessante para nós mulheres, o direito da mulher no mercado de trabalho, principalmente aí durante a gestação, a amamentação. Você tem dúvida? Tá passando por esse período? Então você não pode trocar de canal, hein? Combina comigo. Vamos ver como está o tempo, o clima em várias partes do Brasil? Pode colocar a previsão na tela. Campinas, olha, promete chuva, mínima de 18, máxima de 27 graus. Ribeirão Preto, também chuvoso, mínima de 19, máxima de 30 graus. E em Santos, nublado, mínima de 23, máxima de 27 graus. Agora sim, as principais notícias do dia. Uma mulher foi considerada morta por 3 vezes pela Receita Federal. O problema é que a cabeleireira está bem viva e enfrentando problemas por isso. Maria Auxiliadora está acordada, respira e o coração bate como de uma pessoa saudável. Mas para a Receita Federal, há quase 2 meses, ela está morta. Fui no banco, estava lá como morta. Até a minha gerente se assustou, falou: sua conta aqui, você morreu, simplesmente cliente falecido. O cadastro do órgão confirma que no dia 12 de novembro do ano passado, o CPF da cabeleireira foi cancelado. A Maria Auxiliadora soube que estava morta quando foi passar no caixa de uma loja. Você pode até ser presa por isso. Se a gente chamar a polícia e te denunciar por você estar agindo de má fé. A conta no banco foi bloqueada. Sem o CPF, ela também não conseguiu comprar a passagem para visitar a família no Nordeste no final do ano. E a resposta da Receita pela confusão também não veio. Falaram para mim que não conseguiram me ativar de novo, porque deram baixa em mim também num outro órgão do NPS, então não tem como eles me ativar. A Maria Auxiliadora procurou a ajuda de um advogado. Isso porque essa é a 3ª vez que a cabeleireira é declarada morta pela Receita Federal. E agora a situação ficou ainda mais grave. Até o registro das contribuições que ela faz ao INSS para poder se aposentar foi cancelado.
O advogado procurou a Receita, que tem 48 horas para se explicar. Depois que conseguir provar que a cliente está viva, vai entrar com uma ação indenizatória. Acredito sim que houve falha humana. A cabeleireira sabe que o motivo é grave, mas já até se acostumou com as piadas dos filhos. Fala que eu sou a morta-viva. Bom, agora um caso chocante de racismo que particularmente me deixa muito triste, aconteceu no Rio de Janeiro. Uma mulher disse que não seria atendida por negros em um restaurante e depois desacatou um policial. Esta dentista foi acusada de racismo por funcionários e clientes desta padaria. Eles contam que a mulher exigiu ser atendida por pessoas de pele clara, se negou a falar com negros e chegou a dizer que não queria que eles tocassem nos talheres. Os clientes da loja chamaram a polícia. Quando os PMs chegaram, a mulher também desacatou um deles e disse que não aceitaria ser algemada por um negro. Heloísa Onaga foi liberada por não ter antecedentes criminais, mas pode pegar até 6 anos de prisão. A defesa explicou que ela sofre de transtorno mental de natureza incurável. Com a repercussão do caso, novas denúncias apareceram. Aqui no Rio de Janeiro, um professor e 6 estudantes de uma universidade particular também foram vítimas de racismo. Eles foram atacados com mensagens de ódio publicadas em um blog. O autor, que não se identifica, diz estar incomodado com uma grande presença de negros, mestiços e pobres na universidade. Cita que o local se tornou uma gigantesca senzala. Usa fotos de alunos e professores da instituição, que, segundo ele, deixou de ser frequentada por uma elite branca. Todos extremamente chocados, por N motivos, porque se nós somos uma instituição de ensino, a instituição de ensino ela deve preservar e educar as pessoas em relação às suas diferenças, né? Aceitar as diferenças, compreendê-las e saber que elas fazem parte de todos nós. A universidade vai abrir um inquérito administrativo para checar se as ofensas partiram de algum aluno. Já a polícia tenta identificar de que computador foi feita a postagem. Absurdo, né? E bandidos explodiram uma agência bancária em Mariana Pimentel, no Rio Grande do Sul. Este é o 6º caso do ano no estado. A vizinhança, preocupada, veio ver o que tinha acontecido. Não era a primeira vez que isso acontecia na cidade gaúcha de Mariana Pimentel. Há 3 anos, criminosos utilizaram explosivos para roubar esse mesmo banco. Dessa vez, a primeira explosão aconteceu por volta da 1 da manhã, próximo dos caixas eletrônicos. E a fachada ficou assim, completamente destruída. Grades retorcidas, estilhaços de vidro. Depois disso, houve outras 2 explosões. Cédulas ficaram espalhadas pela rua, pela calçada e até mesmo nas árvores. Os moradores disseram que as explosões foram tão fortes que chegaram a estremecer as casas. A polícia ainda não sabe quantas pessoas teriam participado da ação e o volume de dinheiro levado. A primeira informação é que eles teriam fugido em uma caminhonete preta. Houve confronto entre policiais e criminosos em uma das barreiras montadas na região. Até o momento, ninguém foi preso. Do dia 1º até agora, 7 agências bancárias foram atacadas aqui no estado, praticamente uma por dia. E 2 traficantes foram mortos durante troca de tiros com a polícia no Rio de Janeiro. Os traficantes Luiz Fernando Rodrigues de Souza, de 29 anos, o Nando do Anaia, e Anderson da Cruz dos Santos, de 30, o Mariola, foram mortos após confronto com policiais militares em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os traficantes Nando do Anaia e Mariola já eram monitorados pela polícia desde o fim do ano. Eles estavam num carro roubado na companhia de mais 3 criminosos em São Gonçalo, quando foram interceptados por PMs do batalhão do município. Houve troca de tiros, os 2 foram baleados e morreram no local. Os outros 3 comparsas também foram feridos. Desde o final de setembro do ano passado, Nando do Anaia estava sendo caçado pela polícia. No portal dos procurados, a Polícia Civil oferecia R$1.000 de recompensa por informações que levassem à captura do criminoso, que era um dos maiores responsáveis por roubos de carga na região metropolitana no Rio, além de chefiar o tráfico de drogas na comunidade do Anaia, em São Gonçalo. A situação do traficante Mariola também não era diferente.
apontado como braço direito do chefe do tráfico de drogas do Complexo do Salgueiro e responsável também por inúmeros homicídios na região metropolitana. E autoridades em saúde estão preocupadas com o avanço dos casos de febre amarela em São Paulo. A principal recomendação é tomar a vacina. Gabriela dos Santos Silva foi uma das vítimas. A engenheira de 27 anos esteve em uma obra na cidade de Mairiporã no mês passado. O caso se agravou rapidamente e ela teve que passar por um transplante de fígado, mas ainda está em coma no Hospital das Clínicas em São Paulo. Os exames a princípio foram de dengue, ela voltou para casa e começou a tratar como se fosse dengue. Não existem medicamentos específicos para destruir o vírus e reverter o agravamento da doença. Por isso, a secretária de Saúde de Mairiporã alerta que a medida mais eficiente é a vacina. Hoje nós temos pouca informação em relação a terapias, né, ao tratamento. Pouco se conhece, a gente tem uma letalidade, que é uma capacidade de morte da doença muito grande, né? Aproximadamente 45% das pessoas, elas vão a óbito, e isso é pra gente uma preocupação, né? Por isso a importância da gente enfatizar ainda mais a vacinação. Anderson Lopes de Oliveira está internado neste hospital em Franco da Rocha, na região metropolitana, em estado grave. Ele era o único da casa que não havia recebido a vacina. No dia 1º de janeiro, começou a se sentir mal e recebeu pelo menos 3 diagnósticos diferentes. Ele passou, disse que era rinite sinusite. Ele tomou a medicação, só gastei dinheiro com remédio, porque eu comprei remédio para ele e nada da febre passar. Aí eu trouxe ele de manhã no dia 4 lá em Mairiporã. O médico falou que era enxaqueca. Eu questionei o médico, falei, como enxaqueca? Ele tem 30 anos de idade, ele nunca teve enxaqueca. O médico falou para mim assim, vamos fazer um raio-x porque ele deve estar com gases. Nós assumimos que precisamos de apoio de profissionais de know-how e com experiência no manejo da febre amarela, visto que não se trata de uma doença endêmica, né, típica da nossa região. De janeiro do ano passado até agora, 25 casos de febre amarela foram registrados no estado de São Paulo. 13 pessoas morreram. O governo do estado ampliou a vacinação para todas as cidades de São Paulo a partir do início de fevereiro. Moradores que estão em áreas consideradas de risco vão receber a dose plena da vacina. Os demais vão ser vacinados com doses fracionadas. Até a semana passada, 76% dos moradores de Mairiporã haviam tomado a vacina. A campanha foi ampliada em caráter emergencial em todas as unidades de saúde da rede municipal. A filha da Karina vai só passar alguns dias na cidade e tomou a vacina. Para prevenir, eu trouxe ela para não acontecer nada, né? Bom, mudando de assunto, um levantamento mostra que os pais devem gastar mais neste ano com o material escolar. É que muitos produtos passaram por reajuste. A loja está cheia de opções e a Ana Carolina já sabe o que quer levar. Eu levaria coisa de unicórnio. Mas os produtos mais fofinhos, coloridos, muitas vezes são os mais caros. E a Joyce está pensando mesmo em economizar. A gente tenta ver o que as crianças querem, mas também no preço seja compatível com a nossa renda, né? Por isso, a estratégia de Brenda e Júnior foi deixar o filho em casa para não gastar além da conta. Eles querem marca, o mais bonitinho, que é o do personagem favorito, que é isso e aquilo, e a gente acaba gastando bem mais. O material escolar é uma despesa do orçamento familiar que sofre variações anualmente, tanto de preço quanto de quantidade. E de acordo com a Associação Brasileira de Artigos Escolares, os pais devem gastar um pouquinho a mais este ano, já que os produtos da lista devem sofrer um aumento de 5% a 8%. Segundo o Procon, cerca de 40 produtos não podem ser pedidos pelas escolas. Entre eles estão cola de isopor, giz, fitas adesivas ou decorativas, grampeador e palitos. Se a dica é economizar, é bom também esquecer aquela ideia de ano novo, tudo novo. Muita coisa pode ser reaproveitada. Lápis que dá para reaproveitar, lapiseira, lápis de cor, canetinha, borracha, cola, essas coisas. E a Ana reaproveita de boa, não tem essa de ano novo, tudo novo, não? Não, eu gosto de reaproveitar.
Bom, agora as notícias da região de Campinas. Em Limeira, mais um caso inusitado. Um comerciante de 41 anos foi levado à delegacia após furtar raspa asfáltica, isso mesmo. O material que foi doado pela Intervias para a Prefeitura de Limeira estava na zona rural e serviria para recapear as vias do local. A Guarda Municipal chegou à ocorrência após uma denúncia e constatou que parte da raspa asfáltica já estava no estabelecimento do comerciante num bairro da cidade. Ele disse que usaria o asfalto para corrigir imperfeições do solo e justificou que se a raspa foi doada, ele teve a liberdade de pegá-la. O comerciante pagou fiança e foi liberado. Ele também será obrigado a devolver o asfalto para a prefeitura. Bom, mais informações sobre as notícias aí de Limeira e região no RF News às 6:30 da noite. Vamos receber uma advogada, uma especialista para falar sobre direito da mulher. Você, a mulher, está acompanhando, está na fase aí de amamentação, quer engravidar ou já engravidou, está instável no trabalho. Bom, vamos tirar todas as suas dúvidas aqui ao vivo. Você, papai e homem, também tem que ficar ligadinho, viu? Como o Éder, de Luiz Antônio, interior de São Paulo. Gostaria de dizer que assisto o programa todos os dias. Que bom. E eu já volto com mais uma participação. O Cleiton, de Gravatá. Sou fã do programa. Que bom, Cleiton. Continue com a gente até a 1h da tarde, viu? Bom, já que eu estou falando aqui das redes sociais, coloca a página do Facebook da Rede Família, /Rede Família Oficial, procura lá, dá um like, daí você vai acompanhar todas as nossas publicações, inclusive as entrevistas e as melhores reportagens aqui na nossa página do Facebook. Estamos no Instagram também, @canal Rede Família. É claro que eu já sigo, né? Você também pode seguir. E se você for fazer qualquer publicação aí, postar uma foto assistindo o RF com você, não esquece de colocar a hashtag, como vai aparecer na sua tela, dessa forma, viu? Com um acento, hashtag RF com você. Fica mais fácil então da gente localizar a sua postagem. Já pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida do dia. Isso mesmo, direito da mulher. Inclusive, já vamos começar então a entrevista, porque a doutora Thalita Garcês Brigato já está aqui. Seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, telespectadores da Rede Família. É um prazer. Obrigada pelo convite. E para falar sobre nós, né? Exatamente, as mulheres, né? E aí com tantas curiosidades do assunto em tela aí, que é da reforma trabalhista, o que mudou para a mulher, como que vai ficar de agora em diante. Já geravam algumas dúvidas, na verdade, né, Thalita? A mulher empregada, principalmente, né? Quando está com emprego fixo ali, chega um momento que ela quer ser mãe, né? Exatamente. Toda mulher sonha com a maternidade, mas aí vem aquela dúvida: será que eu devo engravidar? Será que eu vou perder o meu emprego? Infelizmente acontece isso, né? E elas sofrem um certo assédio, não é mesmo? Sofre. Elas têm receio de perder o emprego, né? De ser prejudicada e no momento que elas mais precisariam ser amparadas, acabam que fica com receio. Como será que vai ficar? Como que o meu empregador vai encarar essa minha gestação, não é? Mas por lei, a lei garante então que ela permaneça no emprego durante esse período. Com certeza. A legislação, ela garante uma estabilidade, que é a partir do momento que a funcionária ela fica grávida até 5 meses após o parto, tá? Ela tem a garantia de emprego desde a gestação, do momento que da concepção, né, que ela fica grávida até 5 meses após o nascimento da criança. Então, esse período ela está garantida de emprego. Bom, nós fizemos esse tema, na verdade, porque muitas mulheres nos mandam aí sugestões falando: poxa, fala um pouquinho sobre a gente, sobre os nossos direitos na gestação, amamentação e do trabalho em geral, porque, gente, depois, num outro momento aqui durante a entrevista, nós vamos falar também sobre a questão salarial. Infelizmente, eu digo isso,
De acordo com o IBGE, viu? Não sou eu que estou falando, não. É pesquisa comprovada. Nós recebemos bem menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma tarefa, com o mesmo comprometimento, né? Exatamente. E, inclusive, aproveitando aí a questão, né, do assunto, com a reforma trabalhista passou a ser vedado, já era vedado, né, a distinção salarial, seja por gênero, por sexo, por religião. Inclusive, ela passou a prever uma multa. Se ficar comprovado que houve uma distinção salarial por uma dessas razões, fazer uma distinção por sexo, o homem ganha mais, exerce a mesma função, faz exatamente as mesmas atividades, tem uma multa em que ela pode ser aplicada de forma administrativa e também via judicial. Se não houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho vai aplicar essa multa para a empresa, ou se não, a empregada também pode requerer essa multa, além da equiparação salarial, ela pode requerer essa multa perante a justiça. É um pouco até confuso, né, doutora Thalita, porque na verdade existe um piso salarial, né, para todas as profissões. Aí a empresa de repente acaba driblando, não sei, oferece benefícios a mais para os homens, não sei o que acontece, né? O que acontece é que, de repente, o homem ele vai tendo uma evolução, né, dentro da empresa, de cargos mais elevados, e a mulher acaba ficando um pouco mais estagnada. Era um cenário já que antigo, né, uma visão um pouco antiga, vem mudando aos poucos, mas ainda é uma realidade, infelizmente. Mulheres, vamos levantar a bandeira, viu? E denunciar se isso acontecer, não é mesmo, doutora? Com certeza, tem que denunciar para o sindicato, para o Ministério do Trabalho e, eventualmente, se for o caso, requerer na justiça essa equiparação para que... E homens não fiquem bravos comigo, né? Afinal, direitos iguais, não é mesmo, doutora? Bom, você topa fazer aqui um bate-bola, perguntas e respostas? Com certeza, vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeira pergunta na tela. A gestante tem o direito de estabilidade no emprego, doutora Thalita? Tem estabilidade. A gestante, a partir do momento da concepção, que ela ficou grávida, até 5 meses após o nascimento da criança, ela está garantida no emprego. Ela não pode ser dispensada. Em hipótese alguma? Salvo por justa causa. Aí a justa causa o que seria, né? Se ela cometesse desídias, o que atrasos constantes no emprego sem justificar, sem apresentar atestado, faltas reiteradas, injustificadas, ato de insubordinação, desrespeito ao superior hierárquico, não é? Sim. Então, só se ela viesse a cometer alguma dos rolos, né, que são elencados como justa causa, que ela poderia perder o emprego. Se não, ela tem a garantia até 5 meses, da concepção até 5 meses do nascimento da criança. Então, para quem está planejando engravidar, a gente tem que tirar então um pouco esse tabu, né? Não pode engravidar, que vai ser mandada embora. Não, gente, está protegida por lei, né, doutora? Protegida por lei. Se acontecer de vir a sofrer uma dispensa imotivada, injustificada aí no período de gestação, ela pode estar requerendo na Justiça do Trabalho o reestabelecimento do emprego, sua reintegração, que o empregador reintegre ela na mesma função, ou ainda até requerer a indenização substitutiva, já que ela me dispensou, não tinha razão para tanto, o empregador tem que manter o salário dela por esse período. Ok. Olha, um abração para o Alemão, viu? Ele é de Bela Vista, Paraná. Beijão pra você. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp. Produção, deixa o WhatsApp na tela para quem quiser mandar a pergunta para a doutora Thalita. Hoje falando sobre direito da mulher, principalmente durante a fase de amamentação e gestação, né? Muitas mulheres, como eu já disse, têm medo, inclusive, aí de ficar grávida e perder o emprego, gente, mas a lei garante, né, que ela não seja dispensada aí, como a doutora disse, durante esse período até 5 meses após ela ter o bebê, né? Exatamente. Bom, vamos, segunda pergunta na tela, pode colocar. Após ter o filho, a estabilidade continua? Continua, ela permanece até os 5 meses. Ok. Terceira pergunta, vamos lá? A mulher pode ser dispensada durante seu horário de trabalho para a realização de suas consultas médicas
e exames? E isso também vale para o bebê, para o filho. Pode, sim, doutora? Pode sim. A mulher ela pode ser dispensada durante o horário de trabalho para realização de exames, consultas, durante todo o período gestacional, tá? Só apresentar o atestado médico, né, o comprovante da realização do exame, em que ela vai ter o salário regularmente garantido nesse período. Não vai sofrer nenhum desconto por estar faltando ou se ausentando naquele horário de trabalho para a realização dos exames ou consultas. Mas existe um limite, doutora? Não existe limite. Em vias de regra, assim, algumas acabam abusando desse direito? Existe um abuso, com certeza, né? Surgem atestados constantes e daí... Porque a gente está falando aqui do trabalhador, né? Defendendo até, mas tem também o lado do empregador. Do empregador, não é mesmo? Porque ele não pode, senão ele vai ter que... Faz falta na empresa, né? Exatamente. O que acontece é que ele teria que ter alguém para estar suprindo essa ausência dela nesse horário, né? Se torna uma situação constante, aí precisa ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio para as duas partes. Mas é engraçado que a legislação ela prevê até um mínimo. Ela fala, fica garantido um mínimo de 6 ausências para a realização de exames ou consultas. Hoje ela não dispõe um máximo. Há um tempo atrás ela previa um máximo de 28 consultas e exames. Hoje não tem um máximo, mas há de ter o bom senso, não é? Com certeza. Bom, próxima pergunta na tela, vamos lá. Quais os direitos na hora da amamentação? Bom, no momento da amamentação, durante a fase de amamentação, a funcionária ela tem direito de 2 intervalos durante sua jornada de trabalho, cada um deles de 30 minutos. Agora, com a reforma trabalhista, o que passou a prever? Que a empresa e a empregada vão ajustar esse intervalo. Se ele vai ser concedido realmente em 2 oportunidades de 30 minutos, vamos reunir esse intervalo em um único de 1 hora? Pode ser também. O que pode... E daí quem vai negociar qual que vai ser o horário, de que forma vai ser concedido esse intervalo, é a empresa junto com a empregada. Então eles vão chegar num consenso para falar como que eles gostariam que fosse usufruir desse intervalo. Mesmo porque isso aí é polêmico até, né? De repente quem mora na capital, em São Paulo, não dá para sair 2 vezes, né? Não dá. Dependendo de um local para o outro, você demora aí 2, 3 horas para chegar no trânsito. Aqui em Limeira, uma cidade de porte menor, já enfrentamos esse problema de já trânsito, começou, né? Então fica realmente melhor a reunião desse intervalo, né? Isso. O que pode ser feito até, muitas vezes eu posso falar, vou entrar 1 hora mais tarde, sair, né, entre 1 hora mais tarde, ou então vou sair 1 hora mais cedo para ter um tempinho a mais com meu filho. Outra situação que é bem interessante, reunir esse intervalo ao intervalo para refeição. Normalmente a pessoa já dispõe lá de 1 hora, 1 hora e meia para almoço, então ela fala, vou puxar mais 1 hora, fica com 2 horas ou 2 horas e meia para poder estar com o filho nesse momento. É interessante. E quanto tempo de amamentação é garantido dessa forma? A legislação ela garante até o 6º mês da criança. Até o 6º mês ela tem por garantia esse intervalo. Porém, se o médico recomendar que a criança permaneça, né, usufruindo do leite materno, o médico pode prescrever e estender esse período. Ok. Chegou uma pergunta aqui de Araraquara, a Maíra. Ela fala, boa tarde, viu, Maíra? Ela tem dúvida quantos dias da falta, de falta daria uma justa causa? Bom, hoje a questão da falta, a falta é injustificada. Cada empresa adota uma regra. Normalmente a orientação é que primeiro você tem uma advertência verbal, fala, chega com a empresa, conversa, tá faltando muito, a gente está precisando colocar outras pessoas para estar fazendo a cobertura do seu trabalho nesse período de ausência. Caso isso permaneça, venha uma suspensão por 1, 2, 3 dias até chegar numa justa causa. Aí o que seria tolerável seria aí umas 10 faltas. Porém, a legislação ela não prescreve quantos dias eu vou me ausentar para que isso enseja justa causa. O que ela prescreve é o abandono de emprego, que daí são 30 dias corridos, após devidamente notificado para retomar o trabalho, ela permaneça faltando, aí seria uma justa causa por abandono de emprego. Agora, por desídia, por ausências injustificadas, é bom deixar claro que é injustificado. Se ela está levando o atestado, a empresa vai ter que aceitar de uma certa forma, se ultrapassar o período, encaminhar para o afastamento pelo INSS, se for o caso, né? Se atender os requisitos.
Se não, aí o que é tolerável é em torno de 10 faltas, né? Aí, mas que a empresa tem que vir conversando para elas se ajustarem. Sim, tem que ter essa conversa. E, gente, sempre falar a verdade, ser honesto. Eu já conheci uma pessoa, inclusive, que começou a faltar muito, doutora Thalita, e trouxe o atestado para a empresa, né? Uma outra empresa aqui da cidade. E ficava postando fotos em rede social. Que estava viajando, por exemplo. É muito cara de pau, aí não é mesmo? Tem como, fazer isso, doutora? Exatamente. Infelizmente é muito comum. Até existem pessoas que apresentam atestados e quando a empresa vai consultar lá o CID, a CID é a classificação da doença, né? Que o empregado, que o médico colocou no atestado, às vezes está lá que é sem causa. Existe um CID, eu não vou saber aqui, mas fala, é sem causa. Ele veio aqui simplesmente, né, protelatória a consulta. Aí a empresa pode estar apurando se realmente proceder aqui. Investigando. Rede social aí é uma justa causa. Fonte, né? Exatamente. Aí é uma justa causa com certeza bem sólida, né? Que vai se manter perante a justiça. Bom, eu não gostaria de ter um funcionário assim numa empresa se eu fosse empresária, com certeza. Com certeza. Temos que ser honestos sempre. Mais uma pergunta, a Cristina de São Bento do Sul, Santa Catarina. Gostaria de saber se a licença maternidade afeta a contagem de tempo para efeito de férias. Não afeta. Não afeta. Computa para todos os efeitos. Ok. Bom, pode colocar mais uma pergunta na tela. A mãe pode escolher o horário da amamentação? Pode, como eu falei agora há pouco, o horário da amamentação hoje, a partir da reforma trabalhista, ele vai ser ajustado junto com o empregador. Então a empresa e o empregado vão ajustar qual que vai ser o melhor horário para ela estar usufruindo daqueles 2 intervalos de 30 minutos. E se realmente serão 2 intervalos ou se vai preferir reunir em um único intervalo de 1 hora. Bacana. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, o Alisson de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A mulher grávida é obrigada a trabalhar até os 9 meses? Se ela se afastar antes, a legislação prevê a possibilidade dela estar se afastando antes desse período. Porém, já vai computar para os 120 dias dela que ela teria direito à licença maternidade. Né? Ela tem direito a 120 dias. Já começa a descontar. Já começa a descontar. Salvo naquelas gestações de risco, em que daí vai ter um afastamento por orientação médica, um afastamento antecipado pelo INSS. Aí, ok. Se não, já vai computar para os 120 dias. Ótimo. Mais uma pergunta na tela. Quanto tempo dura a licença maternidade? Nós já respondemos aqui também, né, doutora? Isso. A licença maternidade, ela é de 120 dias. 120 dias. E conforme se o médico for orientado, um período maior. Pode. E também tem algumas empresas, é muito adotado isso em bancos, inclusive em municípios, órgãos, instituições públicas. Desculpa, 180 dias, elastecer esses 120 dias para 180. A empresa parceira, existem alguns incentivos do governo para que se elasteça para 6 meses, daí essa licença. Benefício. Isso. Bacana. Olha, a Ana Cláudia está perguntando o seguinte: quanto tempo posso ficar afastada do trabalho depois da gravidez? E se o trabalho for pesado, posso pedir o afastamento durante a gravidez? Inclusive, nós estávamos conversando aqui sobre insalubridade, né? Exato. E eu acho que responde um pouquinho disso. O que é insalubridade? Primeiro ponto, doutora. Bom, a insalubridade é aquele trabalho realizado em contato com agentes insalubres. O que são agentes insalubres? Poeira, calor, produtos químicos, óleo, graxa. Então, existem um rol de atividades, de produtos químicos ou outras situações que ensejam aí a insalubridade. No caso aqui também que carrega peso. Peso, ela pode ser afastada sem prejuízo da garantia do seu salário nesse período e para exercer outra função. Tá? Se ela exerce função com peso, tudo tem a recomendação médica para ela que seja enquadrada em outra função e ela vai, após a gestação, quando ela puder retomar suas atividades, retomar seu posto de trabalho normalmente. Com relação à insalubridade, é um pouquinho diferente. Se hoje a legislação com a reforma trabalhista, inclusive foi tema tratado na medida provisória,
Se ela trabalha no ambiente insalubre, ela em grau mínimo e médio, tá? Em grau máximo ela não poderia. Então, no grau mínimo e médio, a empregada ela pode voluntariamente manifestar o interesse em permanecer naquela função, mesmo em contato com um agente insalubre, só que para isso ela vai ter que ter uma recomendação médica. O médico dela vai ter que emitir uma carta autorizando o trabalho dela no ambiente insalubre e daí ela pode permanecer ali normalmente. Muito se questionou, mas porque o ambiente insalubre normalmente pode prejudicar prejudicial à saúde, lá na frente, né? Vinha acarretar doenças e tudo mais, né? Então, foi muito questionado, um tema polêmico aí da reforma trabalhista, mas o que as mulheres também se sentiram um pouco desmotivadas em deixar o posto de trabalho no ambiente insalubre, porque é um salário condição. Se ela deixar de trabalhar no ambiente insalubre, ela perde aquele direito ao adicional de insalubridade, né, do grau mínimo e médio, que é equivalente a 10% ou 20% hoje do salário mínimo. Tá? Então, se não for prejudicial à saúde, o melhor é continuar. O melhor é continuar. Mas aí vai ter que ter uma avaliação médica para recomendar ou não, né? Com certeza. Bom, próxima pergunta na tela. A gestante tem a opção de não tirar a licença maternidade? De repente o trabalho dela é tranquilo, ela fica mais em casa do que na empresa, porque existe também, inclusive com a reforma trabalhista, o trabalho em casa, e ela não quer. Ela quer engravidar e o trabalho dela permite que ela engravide e fique em casa com o bebê. Dá? Não dá. A licença maternidade é um direito previsto na Constituição Federal. É um direito indisponível. Eu não posso dispor daquela garantia que a lei me dá. Não posso negociar essa licença. Então, a licença maternidade, ela não pode ser... A empregada não pode simplesmente falar, abrir mão. Se houver uma situação dessa, é um risco enorme para a empresa lá na frente ser condenada a indenizar e tudo mais esse período. É um direito indisponível. Obrigado, então. Gostaria de saber, pelo período da licença, são só 120 dias? São 120 dias. O que pode acontecer é de ter aquelas empresas parceiras em estar elastecendo para 180 dias. Aí existe um convênio que é feito com o governo, algumas instituições públicas e bancos adotam essa medida de elastecer para os 6 meses, mas a garantia constitucional é de 120 dias. Porque a mãe até cita aqui, de repente a creche não aceita bebê pequenininho, né? Daí ela precisa voltar ao trabalho e acontece todo esse problema, né, doutora? Acontece muito. Aí na época da mãe tá retornando ao trabalho, o que vamos fazer com a criança? Não é? Vou colocar numa creche, deixar com a avó, arrumar uma babá. É uma preocupação que é uma situação que elas pensam, né, antes da gestação e quando está chegando o momento... E acaba até impedindo daí esse sonho, né? Exatamente. Se for colocar na ponta do lápis tudo, né, doutora? A mulher acaba optando, de repente, por não engravidar, né? Mas a gente não pode ficar pensando nisso, né, gente? Por isso que hoje as mães, cada vez mais tarde, as mulheres vêm sendo mães, não é? Com Antigamente eram na faixa dos 20, 25 anos, hoje já está nos 35 em diante. Ela espera ter uma estabilidade, né, profissional, almejar aquela função que tanto desejava, financeira, para daí então seguir com a gestação. Com certeza. Mais uma pergunta na tela, pode colocar. Mães que adotam crianças também têm direito garantido à licença maternidade, doutora? Tem sim. A licença maternidade é a mesma para a mãe adotante, de 120 dias, tá? Independente da idade da criança Independente adotada. da idade. Antigamente, eu acho que houve uma reforma, foi antes da reforma trabalhista já, que se equiparou o período da mãe adotante ao de uma gestação normal, para 120 dias. Antes, dependendo da idade da criança, era proporcional. Até 1 ano seriam daí os 120, de 1 a não sei quantos anos, ia reduzindo esse intervalo. Hoje não, independente da idade da criança adotada, ela tem direito aos 120 dias. Bacana, isso é muito bom. Temos mais uma pergunta na tela? A mãe pode levar o filho para o trabalho? Não, infelizmente a mãe não pode levar o filho para o trabalho, salvo aquelas empresas que dispuserem de local próprio, né, creches próprias para estar recebendo os filhos, o que é exceção, né, uma situação raríssima de você vislumbrar isso. E
E não pode, a não ser alguma situação esporádica, uma doméstica, teve um problema, não teve com quem deixar o filho naquele dia, vou negociar com o meu patrão se eu vou poder estar levando o meu filho ao trabalho, mas em via de regra não pode. Bom, temos uma pergunta aqui de um homem, quero saber quando o bebê nasce, a gente também tem o direito de ficar em casa? A licença paternidade hoje ela não é igual a da mulher, né? Até tem um projeto-lei para que fosse estendido pelo mesmo período. Existem algumas empresas, se eu não me engano, tem uma empresa, acho que alguma rede social, acho que eu não sei se não vou saber informar o nome exato agora para não falar besteira, mas ela garante o mesmo período de licença do que a da mãe, para o pai acompanhar o crescimento do filho. Isso é bacana, de repente a empresa coloca essa lei, né? Exatamente, faz um acordo, né? Um acordo coletivo junto ao seu sindicato ou até empregado e empregador negociam aí que a licença paternidade vai ser, afinal é um momento, né? Tanto materno como paterno, né? Não é só para a mãe, com certeza. E tem pais também que acabam criando os filhos. Exatamente. Desde bebê, não é mesmo? Acontece. Nesse caso, precisa sim ter a licença, Exatamente. né? Bom, e você estava falando que não é permitido, então, levar o filho para o trabalho, mas, doutora, nós vamos mostrar agora que aqui em Limeira, inclusive, tem uma empresa, gente, que quebrou essa regra e olha o que ela faz, olha o que ela permite. Ela permite que a mãe leve o filho ao trabalho. Que bacana, muito né? Bacana. Muito legal. Muito legal. Vamos ver. A Kelly amamenta, brinca, cuida da pequena Helena. A rotina é de uma mãe dedicada. Mas se engana quem pensa que a Kelly e a Helena estão desfrutando do conforto da própria casa. A Helena tem apenas 6 meses e há 2 ela já vem trabalhar com a Kelly. É isso mesmo, a empresa onde a Kelly trabalha desenvolveu essa iniciativa, onde as mamães podem trazer seus bebês para cá. Até este espaço foi pensado para receber as crianças. A iniciativa ajuda em muito na relação entre mãe e filha. A Kelly foi a primeira funcionária a ser contratada por esta empresa, que é especializada em comunicação e relacionamento escolar. Ela trabalha aqui há 3 anos e hoje divide a rotina diária do trabalho com os cuidados da filha. Foi determinante, né? Porque eu estava terminando o período de licença maternidade de 4 meses e estava naquela angústia, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu gostaria de continuar amamentando, que para mim é um valor muito importante, e fiquei com essa incógnita do qual alternativa eu teria para poder continuar na minha vida, na minha carreira. E a gente sabe, né, que assim, para as mulheres, essa coisa da maternidade, ao mesmo tempo que é um presente, é um desafio na carreira. Então eu fiquei super aflita de como ia fazer, e quando eu vim, conversei, percebi que realmente trabalhar numa empresa inovadora faz toda a diferença, né? Então é um valor que também a empresa cultiva e que eu percebi na prática como é que isso poderia se transformar em algo que realmente valorizasse essa condição do trabalhador, né, da pessoa do funcionário aqui dentro, mas essa perspectiva do olhar de como é que ele tá, porque se eu tô perto da minha filha, eu tô bem, consigo render bem, consigo, né, ficar melhor. Então eu percebi que realmente essa preocupação foi pra prática. Já deu para perceber que a Helena é bem tranquila, calma e se distrai com facilidade. Ela quase não chora para nada, o que ajuda a manter o ritmo do trabalho na empresa. E entre uma tarefa e outra, a mamãe para dar atenção à pequena, um contato importante e que a Kelly não abre mão. E assim as tarefas do dia a dia ficam até mais fáceis. É muito bom, eu fico super tranquila. Eu acho que em nenhuma outra condição eu teria a tranquilidade, a segurança de poder trabalhar com ela aqui. Então eu tô às vezes ocupada e aí dou uma olhadinha nela e sei que ela tá bem. Então com certeza isso acalenta meu coração e vai muito de encontro com a forma como eu penso que deva ser daqui pra frente. O ambiente do trabalho continua o mesmo, só que agora os funcionários também se rendem aos encantos da pequena Helena. Para o cofundador da empresa, que assinou essa ideia,
uma relação que proporciona benefícios. A gente ficou um pouco preocupado no início, né? Como ia ser a dinâmica e tudo, se ia ter aquela choradeira, o pessoal atendendo telefone, né? Mas, graças a Deus, tá correndo muito bem e a equipe tá tirando até proveito, eu falo, né? Às vezes a gente tá meio assim, estressado, olha a Helena ali, pega ela no colo, né? Dá uma volta e esquece de tudo. A ideia surgiu depois de uma conversa em que funcionário e chefe resolveram se ajudar. Foi uma coisa nova pra gente, né? A Kelly nem estava esperando ter bebê nessa altura, mas quando ela trouxe, a gente parou para pensar mesmo, como que a gente pode ajudar uma mãe a ter uma vida profissional e também não perder o vínculo numa idade de amamentação, né? E foi uma surpresa pra gente. E não é que deu tão certo que a ideia se expandiu e outras empresas resolveram seguir o mesmo modelo aplicado por aqui, onde mãe e filha ficam juntas, muito além do período para a amamentação, que é permitido por lei. Aí, em conversa com outras colegas que também estão nesse mesmo período, eu comentei dessa iniciativa, né? E aí outras empresas também se interessaram em se organizar para ter isso. Então, eu acho que teve essa coisa do pioneirismo, do qual eu muito orgulho, né? De ter desbravado isso e que com certeza a forma de gestão da empresa foi fundamental para a gente avançar nesse quesito. A empresa tem cerca de 40 funcionários e eles aprovaram esse tipo de benefício. É uma iniciativa muito interessante, né, por parte da empresa. Hoje as mulheres estão muito mais presentes no mercado de trabalho e com uma iniciativa dessa só incentiva cada vez mais, né, as mulheres a estarem trabalhando desse jeito. E garantem, a Helena não atrapalha em nada. É incrível trabalhar com ela aqui dentro, né? Ela inspira todo mundo no ambiente, ela alegra todo mundo. E é bacana ver também essa interação dela com todo mundo. E a despreocupação da Kelly em relação às preocupações de uma mãe mesmo, né? Pós-maternidade, então é muito bom. Não atrapalha, nem quando ela tá chorando. Ela inspira todo mundo e distribui sorrisos pela calçada. Coisa mais linda essa reportagem, né? Coisa mais linda também a atitude da empresa, né, doutora? Muito bacana. Que bom seria se todas fizessem isso, se espelhassem, né? Nesse incentivo aí da empresa e adotassem esse sistema. Mas se tiver um número grande de mulheres e elas, de repente, se reunirem lá com o patrão, o chefe, isso aí pode entrar num acordo, claro, inclusive, pode, né? Na realidade, a legislação ela dispõe que as empresas que tenham mais de 30 mulheres empregadas acima de 16 anos, ela tem que dispor de um espaço, uma creche para receber os filhos. Dentro da empresa ou pagar, então? Ou adotar um sistema alternativo. O benefício. Que seria, né? Fazer um convênio com uma creche, com alguma outra escola. Uma bolsa creche. Uma bolsa creche, um reembolso. Algumas até dão em forma de pecúnia, né? Em dinheiro, para que seja reembolsado uma babá, por exemplo. Bacana. É bem bacana. Legal. Temos mais dúvidas aqui, doutora? Peço para a doutora ficar para continuar esse bate-papo sobre o direito da mulher. Você pode mandar, inclusive, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 19971024854. Muitas mulheres têm medo de engravidar porque acham que podem ser mandadas embora, demitidas do trabalho. Exato. A lei garante essa estabilidade, é isso? Garante. Ela tem a estabilidade a partir do momento da concepção até 5 meses após o nascimento da criança, ela está garantida. Em relação à maternidade, para quem está chegando agora, ela tem direito também? Quanto tempo de amamentação? Isso, com relação à maternidade, de início ela tem uma licença, né, na qual ela vai poder ficar com a criança de 120 dias. Ela pode se afastar pelo emprego por 120 dias. E também, sobre a amamentação, ela vai ter aí, até o 6º mês da criança, 2 intervalos de 30 minutos cada um.
Bom, tem uma pergunta aqui, doutora, eu não sei se você consegue responder, mas pode dar, de repente, uma orientação para a Luci de Carapicuíba. Ela diz que ela trabalha em serviço geral, descobriu um mioma, tem hemorragia. Bom, ela vem sofrendo muito com a doença e ela não conseguiu o afastamento pelo INSS. Infelizmente, assim como a Luci, né, milhares de brasileiros enfrentam isso, né? De repente está com um problema grave de saúde, até o câncer, e o perito não consegue o afastamento. Não afasta. Cada e de vez mais uma pessoa que não tem nada, visivelmente parece que está tudo normal e consegue ser fica afastada por um período longo. Infelizmente, nessa situação aí com a Luci, né? Ela vai ter que negociar aí com o empregador dela, talvez uma licença não remunerada até ela consiga realizar o tratamento ou alguma outra situação para ela conseguir permanecer no trabalho, né, ou retornar ao trabalho após o tratamento dela. Mas aí a via adequada mesmo é tentar pelo INSS um afastamento. Bom, eu não sei se você consegue responder também, doutora Thalita, porque muitas vezes não cabe aqui ao assunto, mas sobre aposentadoria. Teve alguma mudança aí com a reforma trabalhista? Que nem, olha, esse telespectador nos diz o seguinte: estou com 59 anos, porém paguei o INSS por 26 anos. Queria dar entrada na minha aposentadoria por idade, porém o INSS se negou. Aí é uma questão previdenciária, né? O pessoal às vezes confunde um pouco da lei trabalhista com a lei previdenciária. Sim. Aí a legislação, ela prevê um período mínimo de recolhimento, além da idade, ele tem que ter contribuído por um certo período para o INSS, então daí ele vai ter que... Tem todo aquele cálculo que é bastante confuso, bastante confuso. Né? Podemos, inclusive, fazer um tema aqui um dia para ensinar todos os telespectadores, né? Que tem dúvidas sobre isso. Bom, e eu falei também, inclusive, gente, um outro direito da mulher aí, infelizmente aqui no Brasil, a mulher ainda recebe 30% a menos dos salários. Por quê? Mesmo tendo o mesmo emprego, o mesmo cargo na empresa, o salário da mulher ainda é menor do que do homem. Mesmo ainda as mulheres aí, gente, sendo responsáveis por 30% dos lares brasileiros, né? Muitas vezes a mãe, ela vai lá, trabalha para cuidar da família toda, né? Exatamente. E recebe menos tendo o mesmo cargo que o homem, o marido, né? Isso por lei não pode acontecer, doutora? Não pode, nunca pôde. Agora, de uma forma mais clara, a lei deixou isso com a reforma trabalhista. Já existia antes, né, a questão da equiparação salarial. Não poderia a pessoa exercendo a mesma função, realizando as mesmas atividades, o mesmo grau de perfeição, na mesma localidade, receber salário diferenciado. Agora, a reforma para vedar esse tipo de situação, né, que era muito comum, o que ela dispõe? Que fica vedado a diferenciação salarial, seja por raça, sexo, religião, gênero, o que for, não pode ter distinção salarial. Se for constatado, cabe aí uma multa administrativa, porque ela vai ser aplicada pelo Ministério do Trabalho, ou então a própria empregada vai poder requerer na Justiça do Trabalho. Além da equiparação salarial, ela vai poder pedir essa multa, que ela equivale aí acho que é 50% do teto da Previdência, em torno de R$ 2.700. Além de uma indenização por dano moral, caso fique comprovado que ela tinha uma distinção no tratamento. Aí que tá a dificuldade, né? De repente, a funcionária percebe que ela tem o mesmo cargo que um outro funcionário homem, que ela recebe menos. Como ela vai fazer a denúncia, né? Poxa, eu vou fazer a denúncia, lógico que eu vou ser mandada embora, né? Meu patrão não vai gostar. Fica uma situação complicada, né, doutora? É bem delicado. O que pode ser feito é uma denúncia aí anônima perante o Ministério do Trabalho, tá? Daí para ter uma fiscalização, onde vai um auditor fiscal constatar lá dentro da empresa a situação. Ela também pode requerer uma intervenção do sindicato, fazer, né, uma denúncia lá junto ao sindicato representativo e para ele apurar o que vem acontecendo. Aí, se assim ela deseje, né, com o risco, lógico que é vedada a dispensa nesse tipo de situação, sob pena de considerar abusiva, mas ela pode requerer na Justiça do Trabalho também a equiparação salarial, mesmo estando no emprego. Ela não precisa esperar, ou então ela aguarda ser dispensada, mas não é o caso, né? Ela pode requerer durante o emprego a equiparação salarial.
Bom, esse dado é confirmado, é constatado por pesquisa pelo IBGE, que as mulheres recebem menos, mesmo tendo o mesmo cargo, é proibido por lei, né? Mas como as empresas conseguem driblar isso, doutora? Pagar mais para o homem. Acaba que, por muitas vezes, o homem vai ter uma evolução, né, na carreira profissional dele maior do que o da mulher. Acaba incluindo um benefício ali, um cargo a mais. Um cargo a mais. Na verdade, acaba tendo uma evolução, né, na função dele, na carreira profissional. E até mesmo hoje também a reforma trabalhista deu essa possibilidade de instituir prêmios, bônus, abonos, enfim, N outras situações em que vai poder acrescer valores ao salário do homem e dar diferença. N maneiras, infelizmente, né, gente? Mulheres temos que lutar pelos nossos direitos, inclusive denunciar quando isso acontecer. Né, doutora? Tem que brigar pela igualdade, né? E homens, não fiquem bravos comigo, viu? Temos mais uma pergunta aqui referente à amamentação. A licença maternidade, na verdade, doutora. Meu ambiente de trabalho é insalubre, já falamos sobre isso, né? Tenho o direito de ficar em licença maternidade até o 6º mês. Sou servidora pública. Aí ela vai ter que estar verificando qual que é o que eles seguem lá, né? Se vai ser a legislação comum, que a licença é de 120 dias, ou se, no caso de ser servidora pública, muitas vezes eles adotam aquela licença de 180 dias, em que ela consegue ficar até o 6º mês. Agora, pelo simples fato da função dela ser insalubre, o que acontece? A empresa tem que dispor uma outra função para ela se alocar nesse período aí, né? Sim. Enquanto ela, antes do afastamento dela, um ambiente que não seja insalubre, tá? Mas se o médico permitir, ela se for em grau mínimo ou médio, ela pode continuar. Até porque dela tem o benefício, né? Exatamente. Ela, às vezes, compensa. Se ela tiver interesse, ela pode se manifestar, encaminhar um atestado que não é prejudicial à manutenção dela naquela função insalubre e continuar recebendo normalmente o adicional de insalubridade. Senão ela fica afastada e quando ultrapassar o prazo, ela retornar ao trabalho, ela tem direito a retornar na mesma função, com os mesmos adicionais normal. Mas nunca corra risco de vida, viu? Se você está sentindo aí que não quer, não pode, então peça para ser transferida de cargo. Exatamente. Né? Porque a lei garante isso. Bom dia, estou de férias, é a primeira vez que estou vendo o seu programa. Adorei, a Jaqueline de Goiás. Pois é, Jaque, estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 11h30 até 1h, viu? Todos os dias com temas interessantes. Ela diz o seguinte: gostaria de saber quando a pessoa trabalha e ganha comissão, como fica o salário após ganhar o bebê? Ela continua com a comissão? Ela continua com a comissão normalmente, ela continua recebendo os mesmos valores que ela vinha recebendo antes normalmente, na mesma função, com os mesmos benefícios, retorna ao trabalho igual... Garantido, de igual forma. Doutora Thalita, muito bem-vinda aqui, seja muito bem-vinda novamente para tratarmos sobre assuntos assim, nossos assuntos, né? Direitos da mulher, sempre bom falar sobre isso, né? Foi um prazer, e Marielle. lutar por isso também, né, Tem que doutora? lutar, não pode, as mulheres não devem admitir nenhum tratamento desigual, seja no emprego ou em qualquer outra situação. Qualquer lugar, né? Em qualquer na lugar. sociedade. Tem que brigar pela igualdade. Com certeza, obrigada pela presença. Obrigada a você, Marielle, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que ótimo. Bom, recebendo esse carinho incrível de você, de todo lugar do Brasil, viu? Como eu fico feliz. A Jaqueline de Coelho Neto, Maranhão. Estou assistindo o RF com você. Mande um alô. Tá mandado, viu, Jaque? Beijão pra você. Ótima terça-feira. Um beijão também para... Um minutinho só. Vamos lá. Gente, temos... Aqui, achei. De Jacareacanga, Pará. Bom dia, estou de férias e vejo seu programa todos os dias. Que ótimo, viu? Tá dizendo aqui que é minha fã. Beijão pra Luana Patrícia, de Jacareacanga, Pará. Temos muitas outras participações e muitas fotos que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você mandou foto pra mim, então
tem que ficar ligadinho aqui, viu? Daqui a pouco você vai aparecer aqui para todo o Brasil e vou mandar o beijo ao vivo para você. Agora temos mais Gilmar Lopes, da cidade de Barra de São Francisco, Espírito Santo, mandando um alô pra gente. A Jaque de Coelho Neto, Maranhão, também dizendo que assiste todos os dias. A Jucimara de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Beijão pra você, acompanhando aqui o RF com você. Bom, vamos aqui para as fotos do dia, as participações. Pode colocar na tela esse momento que eu amo, né? Conhecer você aí que está ligadinha no RF com você. O Fábio de Medeiras Neto, Bahia. Beijão pra você, Fábio. Lucas Vanderlei e Josiane, linda família de Dourado, São Paulo. Que bebê mais lindo. A Anne de Arco Verde, Pernambuco. Beijão, Anne. A Vânia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Amo Belo Horizonte. Beijão, Vânia. Renato de Medeiras Neto, Bahia. Gente, temos uma super audiência em Medeiras Neto, viu? Preciso conhecer essa cidade na Bahia. Beijão, Renato. O Denis, gente, é do Piauí, o Denis. Beijão pra você, Denis. Essa foto foi de ontem, inclusive. O Éder de Luiz Antônio, interior de São Paulo. Super beijo, Éder. Ótima terça-feira. O Cleiton de Gravatá. Beijão, Cleiton. Karine e família de São Bento do Sul. Super beijo para essa família linda que está acompanhando o RF com você. E a Jaqueline de Coelho Neto, Maranhão. Também ligadinha aqui no RF com você. Que bom ter a sua companhia, viu? A sua participação. Você faz esse programa acontecer todo dia. E amanhã, quarta-feira, estarei aqui de novo, se Deus quiser. Até lá.